governos, muitas religiões manipulam as pessoas. Eu tinha um amigo que estava fazendo uma tese de doutorado em psicologia de massa. E ele me levou para assistir um culto. Um culto de uma determinada igreja. Como ele está filmando, não vou dizer qual é a igreja. Então ele foi me mandando nesse culto. E esse culto era um culto especial que acontecia exatamente ao meio-dia. Então ele era feito num grande anfiteatro que reunia várias igrejas nesse mesmo culto. E eles se reuniam todos e os homens tinham que ir de terno e gravata. Ao meio-dia, no verão do Rio de Janeiro. Num galpão com teto de zinco. Sem janelas. Ele tinha portas laterais de correr. Então a igreja ficava aberta e as portas eram fechadas ao meio-dia. Então quem não chegou não entrava mais. Então as pessoas começavam a chegar a partir das 10 horas da manhã. E lá eles começavam a cantar. Mexiam bastante, faziam um monte de exercício. E peça a Deus, levante o braço e faça aí. Então eles ficavam. Quando chegava meio-dia, estava cheia a igreja, os homens de terno e gravata, as mulheres todas de manga comprida, de saia comprida, fechavam as portas. Todas as portas eram fechadas e meio-dia começava o culto. Então todo aquele povo dentro de um galpão com teto de zinco ao meio-dia no Rio de Janeiro, 40 graus. De terno e gravata. E começavam, vamos levantar o braço, vamos gritar, Deus, e não sei o quê. E começava, uma ginástica. Depois de algum tempo, o pessoal começava o quê? A suar, né? Aquilo ia esquentando, nós estávamos lá assistindo, e aquilo começou a esquentar. E eu vi algumas pessoas se sentindo um pouco. E aí, 1 hora depois, 1 hora da tarde, o pastor começava, estou começando a sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. Eu sinto a sua presença. Vocês querem ficar curados? Gritem para o Espírito Santo que vocês querem ficar curados. Eu gritava. E aí ele começou a trabalhar isso. Foi ficando mais intenso. Estou sentindo a mão de Deus está sobre mim. Estou sentindo a mão de Deus sobre mim. Então ele começava a gritar. E as pessoas começavam a gritar. E eu vi algumas pessoas começar a passar mal. E começaram a passar mal, algumas começando a passar mal, e eles sentiam, nesse instante estou sentindo a presença está aqui agora, e nesse instante eu vou curar, e é você! E abriam todas as portas e ligavam ventiladores. É a salvação. E nesse momento as pessoas começavam a cair no chão. E começava a ter uma série de respostas técnicas, e aquilo era num crescente. Como é o nome disso? Histeria de massa. E foi causado por manipulação. Foi manipulado? Foi de propósito? Foi para explorar as possibilidades? Foi. E por que isso acontece? Porque a gente não pensa. Num outro culto, ele estava vendendo a água do Rio Jordão. Ele vendia a água do Rio Jordão. E ele vendia litros e litros da água do Rio Jordão. Me diga, qual é a pessoa que consegue vir lá da Palestina carregando litros e litros de água? Porque ele vendeu, sei lá, não sei quantos litros cúbicos de água. E de onde ele trouxe? Do Rio Jordão. E eu tenho um amigo do Ceará que ele fabrica determinadas... tem um amuleto vendido pela Igreja Católica, né? E contém água do Jordão. E ele fabrica lá no Ceará, com água da bica. Ele tem certeza que ele fornece. Vocês sabem, se a gente juntar todos os fragmentos da cruz de Cristo, dá quilômetros de floresta? Dá pena na lua. Então, o que é isso? Indulgência. É a manipulação da emoção. Então, funciona. Porém, é o objetivo.